Então, eu vou gravar vou preparar o material direitinho e mando pra vocês depois. Desculpa também. É que tá meio corrido, sabe? O dia a dia tá meio difícil, mas vai dar. E se você tiver alguma outra pergunta também, você pode mandar no WhatsApp lá que eu respondo. Pode ficar à vontade, tipo, a hora que você pode mandar qualquer hora que eu respondo, assim que for possível. Pra mim ou então pro Hiro. Eu não sei se entrou outra pessoa para ser monitor também junto com o Hiro, né? Porque eu tava com o monitor, mas eu acabei vindo para dar aula quando o Eric saiu. E aí eu não sei se tá o Hiro sozinho ou se tem outra pessoa. Mas pode mandar tanto para mim quanto para ele ou pro outro monitor, se já tiver. O Hiro é muito bom. A gente vai tentar fazer um testando de física também algum dia para resolver uns exercícios. Aí ele vai participar com certeza. Eu vou tentar participar também, fazendo nós dois. Talvez tenha a ver com o Léo, não sei como é que tá o horário do Léo também. Minha aula começa às 9h40 mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maria. Boa noite, Vitor. Boa noite, Raquel. Tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Tudo certo? Eu falei que tava falando com a Valkyrie aqui, que sobre a pergunta que ela fez na última aula, né? Eu não fiz ainda o material direitinho, não, desculpa. O atraso é que tá meio corrido também, mas eu vou fazer tipo um negócio legalzinho e mando pra vocês, beleza? E eu tô bem também, Raquel. Boa noite, Eduarda, tudo bem? Aí, só esperando um tempinho aqui, o pessoal chegar e a gente começa. 200 dias. 200 dias é pouco, mas não é tão pouco assim também. Eu acho que não precisa desesperar. É pouco tempo, é porque é muita matéria. Aqui a gente, infelizmente, a gente tem pouco tempo também aqui de aula, né, no CPGR, então fica meio corrido. Mas vai dar tempo, vai dar tudo certo. Boa noite, Sabrina, beleza? Pessoal, acho que eu já vou começando. Eu não sei se tem mais gente que vai entrar. Mas se o pessoal for entrando, vou esperar quando é 9h45 então, porque aí senão também começar. é, que das duas últimas aulas, né, a gente está falando sobre luz. E só comentando aqui uns aspectos importantes, né? E o principal é que a luz ela se propaga de maneira retilínea, né? A gente vai trabalhar com isso hoje de novo. Então ela sempre descreve uma trajetória reta, beleza? Isso é importante a gente sempre lembrar quando a gente for fazer os exercícios e for pensar nas partes da matéria. Vou começar aqui então. Pode começar, pessoal? O que vocês acham? Se alguém puder falar aí, sei lá. Tá, já vou começar então. Hoje eu vou tentar começar um pouco diferente. Tipo, essa primeira parte da aula eu vou tentar falar de. Tipo, na primeira parte eu vou tentar falar um pouco de sombra e penumbra. E espero que dê tempo também da gente começar um pouco de espelhos planos, beleza? Então, falar um pouquinho de sombra e penumbra agora e depois da parte de espelhos. Nessa parte de sombra e penumbra, eu vou tentar começar com um desenho dessa vez, para eu acho, vamos ver se vai ficar mais didático. Aqui a gente tem dois desenhos diferentes, né? Um deles aqui do meu lado esquerdo, acho que está do lado esquerdo de vocês também, que eu estou mostrando aqui. A gente tem uma fonte pontual de luz, né? Que é como se fosse só um pontinho mesmo emitindo luz. Então ela vai emitir vários raios de luz, né? Infinitos raios de luz em várias direções. Só que eles vão ter essas características, né? Então vão ser vários raios de luz divergentes saindo desse pontinho e se espalhando. Beleza. Então a gente tem uma fonte pontual só. E aí é bom a gente sempre lembrar, né, aquilo que eu falei, que os raios de luz eles descrevem sempre uma trajetória reta. Então se a gente continuar desenhando todos os raios de luz aqui, beleza, eles estão passando aqui normal, né, não tem nada na frente. E aqui a gente tem um objeto opaco, beleza? Então, boa noite, Esther, boa noite, Dalesca. Tudo bem? Comecei a aula aqui e eu estou falando que eu vou falar um pouquinho agora sobre sombra e penumbra
e tentar falar um pouco sobre espelhos. Aí eu só relembrei também que é importante a gente sempre pensar nessa característica da luz que ela se propaga sempre em linha reta, beleza? E aí a gente está trabalhando com isso agora no início. Aqui desse lado esquerdo, essa partezinha preta é uma fonte de luz primária, pontual mesmo, e ela vai emitir vários raios de luz, né? É, vão ter essa característica aqui divergente, então infinitos raios de luz, vários mesmo, saindo para todas as direções a partir desse pontinho. Então eles vão ter essa característica e sempre em linha reta. E aí eu estou desenhando esses pontinhos. Só que aqui, essa superfície aqui, né, esse objeto aqui, ele é um objeto opaco. Isso significa que a luz não atravessa ele, beleza? Então, quando a luz bater nele, ela não vai continuar o trajeto dela. Então, aqui, ó, a gente está vendo a luz passando, beleza, está iluminando tudo normal. Só que, olha só, quando ela... Boa noite, Patrícia, beleza? Quando ela chega no limite dessa bordinha, como o objeto é opaco, ela para de passar, tá vendo? Continua saindo do mesmo jeito vários raios de luz, só que quando chega na borda, ela para de passar, até chegar na outra borda. E vai continuando assim, enfim, vários, né? Infinitos aqui para todos os lados. Então a gente observa nessa característica, né, que o raio de luz ele se propaga sempre em linha reta, ele não faz curva. Então, esse raio de luz aqui que está tocando esse objeto opaco nesse ponto aqui mais distante, nas extremidades dele, ele continua a trajetória reta, só que os outros eles não vão, né, passar pelo objeto e esse aqui também não vai fazer a curva aqui para baixo. Então, nessa região aqui embaixo, a gente não tem a passagem dos raios de luz. Então, por exemplo, né, se aqui a gente tivesse uma superfície, onde está chegando esses raios amarelos, onde está chegando os raios de luz? Está iluminado, vocês não concordam comigo, porque o raio passou. Só que tem uma parte que não está chegando nenhum raio de luz. Não está chegando nenhum raio de luz. Então, nessa parte aqui, não chega luz nenhuma. Vou até escrever aqui, luz zero. Não chega luz nenhuma. Isso aqui é a sombra, beleza? Não chega nenhum raio de luz aqui. Então, a gente tem a sombra. Justamente por causa disso, porque tem um objeto opaco que impede a luz de passar. Agora, então a gente tem a sombra. Agora aqui desse outro lado, a gente vai pensar da mesma forma, beleza? Do lado direito aqui agora. Só que aqui do lado direito a gente tem duas fontes primárias de luz, vocês estão vendo, né? Essas bolinhas pretas são as fontes primárias de luz. Elas vão ter a mesma característica, eu não vou desenhar todos os raios, vou desenhar só alguns que são importantes, porque senão vai demorar mais tempo, né? Então todos esses aqui desse lado estão passando, está iluminado, enfim. Aí vamos lá, a gente sempre vai desenhar os raios que eles estão tocando nas beiradas do objeto, beleza? Então, nessa primeira fonte de luz aqui, por enquanto aqui está indo, aqui, aqui parou, beleza. Então, esse raio de luz, né, nessa beirada aqui, ele parou aqui. Então, ele chega até aqui. Agora, vamos desenhar na outra beirada. Aqui está passando, beleza, beleza. Então, se a gente for observar essa fonte de luz aqui, mais da esquerda, né, essa aqui que eu estou mostrando, então, a luz que está saindo dela, os raios de luz, né, eles não atingem essa parte aqui, beleza? Só que a gente tem... então, se a gente fosse pensar só como essa fonte de raio de luz, isso aqui seria a sombra, vocês concordam comigo? Beleza, a gente está pensando nessa fonte de raio de luz. A gente tem a sombra. Só que a gente tem uma outra fonte também aqui. Eu vou usar uma cor diferente, vou usar o laranja para não misturar. E agora vamos desenhar dessa fonte aqui. E vamos desenhar principalmente esses raios com essa característica que eu estou falando, que vão tocar as beiradas, beleza? Então, esse aqui tocou a beirada. Não está muito reto. Então, era para ser, se fosse reto ia ficar mais fácil, mas imagina que está reto, tá? Só porque limitações na hora de desenhar. Essa aqui tocou essa beirada. E vamos ver o que está tocando a outra. Está tocando aqui. Então, a partir daqui, continua. Continua para cá. Beleza. E aqui o amarelo continua para cá. Então, olha só. Vocês conseguem observar que tem uma... Esse daqui não é para estar aqui, não. Não passa.
Vocês conseguem observar que tem uma pequena diferença, por exemplo, se a gente desenhar, quando a gente está pensando nos dois casos? Porque olha só, aqui na esquerda a gente tem ou onde passa a luz amarela, ou onde passa toda a luz que está saindo, onde não passa nenhuma luz. Onde não passa nenhuma luz, a gente tem a sombra. Aqui desse lado, olha só, se a gente observar, por exemplo, né? Aqui tem laranja também. Então, aqui, olha só, vamos pegar desse lado aqui. Desse lado aqui, a gente tem passando tanto a luz que vem daqui, do pontinho da esquerda, quanto a luz que vem do pontinho da direita. Então, a gente tem a luz, toda a luz está chegando nessa ponta aqui, que está chegando tanto o amarelo quanto o laranja. Se a gente pegar aqui desse outro lado aqui também, olha só, nesse pedaço, a gente tem também toda a luz chegando. Tanto a luz, né, vindo aqui dessa fonte que está em amarelo, quanto está em laranja. Então, a gente tem 100% da luz, então a gente tem a luz chegando, beleza? Mesma ideia desse lado, a luz está chegando, luz normal. Só que, se a gente continuar olhando, olha só, a gente não tem uma partezinha aqui, vou marcar de outra cor, a gente não tem uma partezinha aqui que só chega a amarela e uma partezinha aqui que só chega a laranja. Então, a gente tem uma parte da luz que está chegando ali, mas a gente não tem toda a luz, então está chegando só uma parte. Então, nessas partes que chegam um pouco da luz, mas não chega toda a luz, a gente chama de penumbra. Beleza, pessoal? Essa é a penumbra, onde chega só um pouco da luz. Penumbra. Então, a diferença da sombra para a penumbra é essa. A sombra, a gente tem a sombra quando não chega nenhum raio de luz. Toda a luz, nenhuma das partes da luz que está vindo chega lá naquela região. E a penumbra é quando uma parte da luz, mas não toda a luz, chega lá naquela região, beleza, pessoal? E aqui, né, se a gente continuar observando, aqui tem um outro pedaço, né, que seria entre essas duas partes de penumbra, que é também sombra, beleza? Que não chega nenhuma luz, não chega nem o laranja, nem o amarelo. Então a gente tem tanto a sombra quanto a penumbra. Então, e se vocês observarem, agora desse lado aqui, eu desenhei um objeto, uma fonte de luz pontual, né? Sempre que a gente tiver uma fonte de luz pontual, que é só um ponto, a gente só vai ter sombra. Então, por exemplo, se a fonte de luz está muito... Quanto mais distante a fonte de luz estiver do objeto, maior vai ser a parte de sombra, beleza? Porque a fonte de luz pontual, né, é quando ela tem uma dimensão muito pequena perto dos outros objetos. Então, por exemplo, quando a gente está vendo uma coisa lá longe, a gente não vê essa coisa pequena. Então, mais ou menos a ideia é essa. Quando a fonte de luz está bem distante do objeto, ela acaba funcionando como uma luz pontual. Se ela é uma fonte de luz pontual, a gente vai ter só sombra praticamente. Então a gente vai ter uma parte de sombra grande. Só que, por exemplo, se essa fonte de luz vai se aproximando, ela vai começando a ficar maior em relação ao objeto, e é como se fosse no segundo caso. Aqui no segundo caso, por exemplo, ao invés de a gente pensar só essas duas fontes de luz, isso aqui poderia ser uma fonte de luz extensa, entende? Aqui seria o início dela e aqui seria o fim. Então poderia ser uma fonte de luz extensa que está funcionando aqui. E aí você vai ter a penumbra e a sombra. Então, quando é uma fonte de luz pontual, você só tem sombra. Quando é uma fonte de luz extensa, você tem penumbra e sombra. Então, quando a luz vai se aproximando do objeto, quanto mais perto, mais penumbra você vai ter e menos sombra, beleza? Então, você vai ter uma região maior de penumbra. A ideia é mais ou menos essa. Então, agora, se a gente pegar aqui, né, nos slides, o conceito é bem esse mesmo, né? Igual eu falei, que a sombra é a ausência total de luz e a penumbra é a ausência parcial de luz, que passa só um pouco da luz. E aqui tá, né, tá ilustrado e tal. Enfim, a ideia é mais ou menos essa, de sombra e penumbra. Ficou alguma dúvida até agora, pessoal? Tá, beleza. Agora eu vou falar só mais uma coisa. Eu acho que eu vou apagar esse desenho aqui, porque tá muito bagunçado. Beleza. E agora eu vou desenhar de novo, mais ou menos aquele mesmo desenho, para falar só mais uma coisa importante, que muitas questões cobram
de uma forma parecida, beleza? E aí, de novo, é lembrando aquela mesma ideia de que a luz ela sempre se propaga em linha reta. Então, eu vou desenhar aqui uma fonte de luz e um objeto do mesmo jeito. Beleza, beleza. Objeto opaco, beleza, mesma situação. Agora, aqui eu vou desenhar as fontes de luz que estão saindo, eu vou desenhar só as que estão passando aqui na beiradinha dele. Tentar fazer bem reto, tá? Beleza, então, é a sombra. É essa aqui. Aqui embaixo que eu vou desenhar de preto também. Então, a sombra é aqui. Isso aqui é a sombra. Beleza, exatamente como eu tinha comentado já com vocês, vocês falaram que vocês entenderam, né? Agora, aqui vai entrar um pouquinho de matemática. Não sei se vocês já viram semelhança de triângulos, eu não vou entrar muito na parte, mas se a gente for entrar lá pensando em semelhança de triângulos, a gente consegue observar aqui dois triângulos semelhantes. Porque olha só, a gente não falou que a linha ela vai se propagar, a luz se propaga em linha reta, então a gente tem uma linha reta aqui. Então, a gente consegue imaginar aqui dois triângulos semelhantes, beleza? Porque, por exemplo, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, que é igual a esse ângulo aqui, que é igual a esse ângulo aqui. E esse ângulo, nesse caso, se a fonte de luz estiver centralizada, beleza, pessoal? Mas não necessariamente esse ângulo é igual a esse ângulo. Mas, então, os ângulos são iguais e esse ângulo aqui de cima é o mesmo ângulo para os dois triângulos. Então, a gente tem dois... vocês conseguem enxergar aqui? Alguém não conseguiu enxergar dois triângulos? A gente tem esse triângulozinho pequeno aqui, um triângulo menor, que é esse aqui de cima, tá? Que vem até aqui o objeto. E a gente tem esse triângulozão maior aqui, ó, que é tudo, que é da fonte de luz até a sombra. São triângulos semelhantes. Então, por exemplo, né? Aqui, olha só, se a gente pensar, né, que esse triângulo menorzinho, ele tem... Se a gente pensar que esse triângulo menorzinho, vou desenhar de novo aqui, ficou meio ruim. Ele tem a altura dele aqui, né, é 2, e a largura, a base dele aqui, tem 4. Quando a gente desenhar o maior, as medidas dele vão ter que estar na mesma proporção, beleza? Então, por exemplo, né, se o triângulo maior aqui, ele tiver, de altura total, ele tiver 6, se ele tiver 6, a base dele, quanto que vocês acham que vai ter? Alguém quer opinar? Se alguém quiser falar, vai ser bom. Se ninguém falar também, não tem problema. Alguém tem alguma ideia? Alguém tem algum chute? Pensando que são na semelhança de triângulos lá, que são triângulos semelhantes? Não? Alguém tem uma ideia? Tá, beleza. Então, olha só. Se esse triângulo aqui, a base dele é o dobro da altura, e esse triângulo aqui é um triângulo semelhante, a base e a altura vão ter que ter uma mesma relação. Então, a base dele também tem que ser o dobro da altura. Então, tem que ser 12. A ideia é mais ou menos essa, porque são triângulos semelhantes. Então, disso, é porque um triângulo isósceles é que tem dois lados iguais, né? Mas isso daí não, não vai fazer muita diferença agora. É porque, por exemplo, né, é como esse esse lado, tipo, essa parte amarela aqui tem o mesmo tamanho dessa outra parte amarela. Entendeu? É isso mesmo, triângulo isósceles, né? Então. É porque só porque, tipo, é mais ou menos isso, que o lado os dois lados amarelos têm a mesma medida. Mas isso não vai fazer diferença nessa situação, assim. É só a ideia principal é essa, que você vai ter a semelhança de triângulos. Então, o triângulozinho que vai até o objeto é semelhante ao triângulozão. Então, muitas questões, às vezes, cobram dessa forma. Então, a gente consegue estabelecer uma relação a partir disso daí, né? Que, por exemplo, a,
Vamos imaginar que daqui até aqui a gente tem um Dzinho. E daqui... Não, vou desenhar tudo. Daí até aí a gente tem um Dzinho. E aqui tudo a gente tem um Dzão. E aqui desse lado a gente tem um Azinho. Enfim, estou escolhendo letras aleatórias, hein, pessoal? Perdão. A gente tem um Azão. Então, como a gente tem triângulos, uma semelhança de triângulos, a gente pode escrever aqui que Dzão sobre Azão, fazer uma regra de 3. É igual a Dzinho sobre Azinho. Então, né, nesse caso aqui, a distância da fonte luminosa até o objeto dividido nesse caso aqui, né, pelo diâmetro do objeto, por exemplo, é igual à distância da fonte de luz até a sombra dividido pelo diâmetro da sombra. A gente consegue ter a gente consegue fazer essa relação, beleza? Por semelhança de triângulos. Alguém ficou com alguma dúvida? Tá, beleza. Agora vamos só olhar para alguns exercícios rapidinho, vou voltar aqui para o slide. Vamos fazer esse aqui primeiro, que é mais ou menos a mesma ideia. Olha só. Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador. Deixa eu jogar ele aqui, mais fácil. Surgiu numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado, em forma de disco, que estacionou a 50 metros do solo, aproximadamente. Um helicóptero do exército, situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto, né, iluminou com um holofote, conforme mostra a figura. Então vamos fazer, beleza, vamos fazer agora a relação, né? Afirmar, ele quer saber quanto que é o raio do disco. Então o raio dessa partezinha aqui, tá? O raio do objeto que está causando a sombra. Então vamos fazer aquela relaçãozinha, né? O 30 aqui, que seria o Dzinho, 30, sobre o que a gente quer achar. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Se vocês lembrarem lá, ele quer o raio, né? Só que aqui a gente está vendo o diâmetro, não é? Porque a gente está pensando na circunferência inteira. O raio não é metade do diâmetro, então é o 30 sobre o diâmetro do objeto, então é sobre 2 raios, beleza? Tem esse detalhe importante nessa questão. 30 sobre 2 raios, que é o que a gente quer achar, é igual... Agora vamos pensar no triângulo grandão. E aqui o triângulo grandão é o 30 mais o 50, beleza, pessoal? Que é o triângulo inteiro. Então seria 80, tá? Sobre 16. Aqui, já vamos simplificar de uma vez. Então, 2R é porque, olha só, se a gente for lembrar lá, aqui é... Como assim? Eu não entendi. O diâmetro é igual a 4? Porque, olha só, vou fazer aqui. A gente tem um objeto, né? Se a gente pensar que o objeto é circular, ele quer o raio do objeto, né? Ele está perguntando, né? O raio do disco mede. Então, ele quer saber o raio. Aí, se a gente pegar aqui o objeto, ele está emitindo, né? Então, olha só, o tamanho... Então, o que vai definir é o tamanho do objeto total, beleza? Então, o total aqui é o que está impedindo a luz de passar. Então, o total seria essa distância toda aqui, beleza? Essa distância toda é o que a gente vai usar na fórmula. É o que a gente vai usar na fórmula. Só que essa distância toda aqui é o diâmetro, vocês não concordam? O diâmetro não é a distância de uma extremidade, vamos dizer assim, da circunferência até a outra extremidade. Isso tudo é o diâmetro, beleza? Então, a gente está usando o diâmetro na fórmula. Só que o diâmetro não é o dobro do raio, o raio não é saindo do centro. Então, se a gente está usando o diâmetro na fórmula e a gente quer achar o raio, a gente pode escrever em função do raio. Então, se o diâmetro é 2 raios, a gente escreveu 2 raios. Então, estou dizendo que é a mesma coisa que a gente tivesse escrito aqui, né, o diâmetro, por exemplo. Então, a gente poderia fazer colocando um Dzinho do diâmetro, né, ou um X ou uma incógnita qualquer, calcular.
Só que depois a gente ia ter que lembrar de dividir por 2, porque ele está perguntando o raio e a gente ia ter achado o diâmetro. Entendeu? Agora, ficou um pouco mais claro, Valkyrie? Tá. Então, a ideia é mais ou menos essa, porque ele está perguntando o raio. E aqui nessa continha, o que a gente pode fazer para facilitar? A gente já pode simplificar, né? Aqui, por exemplo, desse lado aqui, a gente vê que tudo aqui a gente consegue dividir por 16. Se a gente dividir 80 por 16, vai dar 5. Eu estou fazendo mais rápido aqui só para a gente ganhar tempo, viu, pessoal? Mas depois uma boa se vocês quiserem fazer também. Se a gente dividir 16 por 16, vai dar 1. E aqui desse lado a gente consegue dividir por 2 também, para simplificando. Então, 15 sobre R. E aqui a gente tem uma regra de 3, então a gente vai simplesmente multiplicar cruzado. Então a gente tem que 5R é igual a 15 e R é igual a 3. Então a ideia é essa, letra A, a resposta. A gente consegue sempre trabalhar com isso, uma semelhança de triângulos, depois a gente faz uma regra de 3. Agora, só mais um exemplo que eu acho que é legal a gente trabalhar com esse, e depois a gente vai tentar fazer um sextor de física, e tem um exercício um exercício mais legal para a gente fazer também, que é um pouco mais difícil, que tomaria mais tempo. Aí depois a gente resolve o outro, então se vocês puderem participar do sextor de física vai ser legal. Mas esse aqui, olha só, esse aqui, ele não é exatamente, não é o que eu ainda não falei muito diretamente disso, mas a gente consegue fazer ele com essas ideias. Então vamos fazer ele em conjunto aqui para vai ser legal, vai ficar bem claro. Olha só, a pergunta é, observe a figura abaixo, e aqui fala, um prédio projeta no solo, né, uma sombra de 30 centímetros de extensão, no mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros. Pode-se afirmar que a altura do prédio vale, e aqui a gente também tem uma semelhança de triângulos, beleza? Porque o que acontece? Eu vou pegar só a imagem primeiro. E essa parte é bem legal, e se ficar claro, tem questões que cobram isso, que é comum até, eu acho. Eu achei algumas boas questões sobre isso. Olha só, vou reduzir só para desenhar aqui para vocês. O Sol, né? O Sol está projetando a sombra. Então, vou desenhar aqui o Sol. Aí o Sol projetou essa sombra aqui, e o Sol projetou a sombra do menino aqui também. Aí, se a gente pensar que os raios estão vindo em linha reta ali a partir do Sol, eles estão incidindo sobre a Terra, é razoável a gente pensar que o ângulo que ele vai formar, se eu tiver, por exemplo, né, duas superfícies retas, formando um ângulo de 90 graus com o solo, primeiro, então, é importante isso também. O prédio está formando um ângulo de 90 graus com o solo e a pessoa também está formando, tá? Porque a pessoa está em pé, o prédio está em pé, geralmente forma um ângulo de 90 graus, né? Então, se esses dois estão formando um ângulo de 90 graus e a gente tem linhas retas, né, saindo lá do Sol com a mesma inclinação, então, aqui no caso também é importante a gente lembrar disso, tá? Porque o Sol, os raios, a Terra, ela não é uma reta, né? E também mesmo se fosse uma reta, dependendo da orientação do Sol, nem todos os ângulos iam chegar com a mesma inclinação. Só que o prédio e o menino, eles estão próximos, eles estão muito próximos, tá? Então, nessa situação, a gente pode pensar que os ângulos eles estão chegando com a mesma inclinação em relação à Terra, tudo bem? Porque eles estão muito próximos, mas, por exemplo, né, na mesma hora do dia, a gente não tem os ângulos do Sol chegando com a mesma inclinação aqui em um país da Europa, por exemplo. Entende? Então, desse ponto de vista aí, a gente não conseguiria pensar, mas como eles são muito próximos, o Sol ele está chegando com o mesmo ângulo, vamos dizer assim, na Terra. Então, se ele está chegando com o mesmo ângulo, essa sombra aqui não é quando a luz para de passar? Então, é razoável a gente pensar que a luz vai parar de passar formando a mesma inclinação nas duas situações. Então, a gente pode pensar que esse ângulo aqui também, olha só, da sombra, ele é igual.
Então, se a gente tem esses dois ângulos que eles são iguais, necessariamente o último ângulo também é igual nos dois. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente tem dois triângulos semelhantes também nessa situação. Então, se a gente tem dois triângulos semelhantes, a gente consegue trabalhar daquela mesma ideia, com a semelhança de triângulos. Então, a gente consegue pegar aqui, por exemplo, né, a base do prédio dividido, que seria a base do prédio seria a altura da sombra, tá, pessoal? Mesma coisa, né? Essa altura aqui é a mesma coisa. Então, a altura da sombra, ou a altura do prédio, dividido pela largura da sombra do prédio, que é 30 metros, é igual à altura do menino, da pessoa, enfim, dividido pela largura da sombra dele, 2. Então, a gente consegue fazer essa mesma relação. Deixa eu ver o que ele está pedindo mesmo. A altura do prédio. Então, a gente quer achar a altura do prédio aqui. Então, a gente pode só multiplicar cruzado, né? A gente tem que 2H é igual a 1,8 vezes 30. A gente tem que H aqui vai dar 27. Tá, beleza. Porque vai dar 30 vezes 2 vai dar 3,6, né? Não, 3,6 não, né? 3, 5,4, 54. 2H é igual a 54. E H é igual a 27. Então, essas questões assim de sombra, elas trabalham muito com isso, de semelhança de triângulos, e podem usar essas duas formas de cobrar. Eu achei que é legal também trazer as formas de cobrar para vocês, porque pode, né? Enfim, a ideia é fazer a prova do Enem. Agora, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, por favor. Se ninguém tiver também, quiser falar, pode seguir. Alguém tem alguma coisa, alguma pergunta? Ficou clara essa ideia de como que a gente trabalha com a semelhança de triângulos? Tá, beleza. Agora, essa parte eu vou só comentar bem rápido e eu vou mandar um vídeo lá no grupo, se vocês puderem assistir depois, é porque também a gente não pode ficar demorando muito. Aqui, a gente está usando só uma imagem, né? Pensando aqui nos corpos celestes aqui, no Sol, na Terra e na Lua, por exemplo, para ilustrar aquela mesma ideia, né? Tá saindo os raios do Sol aqui. Então, nessa parte de cima aqui, a gente tem chegando só uma parte dos raios do Sol. Aqui tem chegando só uma parte dos raios do Sol, então seria a penumbra, tá? Então, tá chegando um pouquinho de luz, mas não tá chegando toda. Aqui não tá chegando nenhuma luz, seria a sombra. E isso funciona também nos corpos celestes. Então, na fase da Lua, as fases da Lua também têm relação com o tanto que a Lua está iluminada. Então, a Lua, a gente não falou que ela é uma fonte secundária de luz, então ela, não ela reflete a luz do Sol. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Lua nova. A Lua é um corpo opaco, né? É isso mesmo, é opaco. Eu confundo muito as palavras às vezes, mas ele não, a luz não passa por ele, beleza? Então, aqui nesse caso a gente tem a Lua nova, tudo bem? Porque não está tendo luz refletida, ok? Aqui a gente tem o quarto minguante, por exemplo, que só uma parte da luz está sendo refletida na lua cheia, toda a luz da lua está sendo refletida, e no quarto crescente também a gente tem só uma parte da lua sendo refletida, justamente por causa dessa orientação. Os raios de sol estão vindo aqui, então onde o raio de sol está pegando, a lua parece iluminada, parece acesa, né? Parece a lua está refletindo a luz. Então, se a gente não tem nenhuma parte da lua visível, né? Se nenhuma das partes da lua que a gente está olhando para ela está emitindo luz, a gente tem a lua nova. Se uma parte só está emitindo, a gente tem o minguante ou a crescente. E se tudo está luz, né? Funcionando como uma fonte secundária, a gente tem a lua cheia. Então a ideia é essa. Eu vou mandar um vídeo para vocês, porque infelizmente não dá para gastar muito tempo aqui. E aqui a gente tem a mesma ideia do eclipse, tá? A gente tem aqui a ideia do eclipse solar, por exemplo, e aqui é importante, olha que legal, o Sol está emitindo a luz, né? Mas a Lua entrou na frente do Sol. O Sol não é uma fonte pontual, o Sol é uma fonte extensa, então ele vai ter penumbra e vai ter sombra. Então, a gente tem a parte da penumbra,
aqui, que é o eclipse parcial, e a gente tem a parte da sombra, que é o eclipse total do Sol. Então, mas só vai ver o eclipse total do Sol quem tiver nessa pequena partezinha aqui, tá vendo? Onde a gente tem a sombra. Então, quem tá nessa partezinha aqui, tá tendo um eclipse, beleza, mas não é a Terra inteira que vê. Quem tá na parte da sombra, tá vendo um eclipse total. Quem está na parte da penumbra está vendo um eclipse parcial do Sol. E quem não está em nenhuma dessas partes está vendo o Sol normalmente. E aqui a gente tem o eclipse lunar, que é a Terra, né? Agora, no caso, é a Lua que estava evitando que os raios de luz do Sol chegassem na Terra. Aqui a gente tem a Terra evitando que os raios de luz do Sol cheguem na Lua, beleza? Eu vou mandar um vídeo para vocês. E aqui só mais uma observação que é os anos-luz. Os anos-luz, eles são uma unidade de medida de distância. Porque a luz, né, antigamente, em algum momento, eu não sei historicamente muito bem, imaginou-se que a luz tinha uma velocidade infinita. Só que depois, né, com o tempo, a gente descobriu que a luz não tem uma velocidade infinita, ela tem uma velocidade específica, que essa velocidade é sempre a mesma também. No vácuo, né, no caso. Aqui pode mudar um pouco quando mudar de meio. Mas é a velocidade máxima que a gente tem, né, até conhecida até hoje, é a velocidade da luz. Então, ela gasta esse tempo para chegar até a gente. Então, o ano-luz ele diz respeito à distância que pode ser viajada em um ano quando se viaja a velocidade da luz, beleza? Então, por exemplo, né? Se a gente tem um ano aqui, um ano são 360 dias, 5 dias de 24 horas cada. Então, a gente tem toda essa quantidade gigante aqui de segundos. Então, o tempo é esse em segundos. Então, se a gente pensar na distância, por exemplo, né, um ano-luz aqui, a gente vai pegar e vai multiplicar a velocidade da luz pelo tempo. Tipo assim, se a gente tem 2 anos-luz, significa que a distância que seria percorrida por um objeto que viaja a velocidade da luz em 2 anos. Então, deixa eu tentar fazer mais claro, que eu acho que eu dei uma confundida, né? Se a velocidade da luz é 300 km por segundo, e em um ano a gente tem 31.536 segundos, um ano-luz seria 3.536 segundos vezes 300 quilômetros. Então a distância seria essa, que é a distância que seria percorrida em um ano viajando a velocidade da luz, em quilômetros. Aqui nesse caso, ele calculou em metros, aparentemente, né? Ele passou para metros. É isso mesmo. Então, é mais ou menos isso. Então, o ano-luz é uma unidade de distância e diz respeito à distância que seria percorrida em um ano se viajássemos à velocidade da luz. Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte? Alguém tem alguma pergunta? Não? Tá bom. Eu não vou aprofundar muito também, porque, igual eu falei, infelizmente a gente não tem tanto tempo assim. E eu estou um pouco atrasado. E agora eu vou tentar só começar a falar um pouquinho de reflexão em espelhos planos, tá? Só introduzir mesmo. E aí na próxima aula a gente continua. Beleza. Vocês lembram lá, né, na reflexão que eu comentei com vocês, que a reflexão é quando a gente tem um raio de luz que está viajando ali no meio, ele chega até uma superfície e continua no mesmo meio. Então ele bate nessa superfície e volta para o mesmo meio. Vamos dizer assim, essa é a reflexão. E a reflexão, ela pode se dar de duas maneiras diferentes. A gente pode ter a reflexão difusa e a reflexão regular. O que acontece? Isso está diretamente relacionado às características da superfície mesmo. A maioria das superfícies, elas não tem uma característica muito retinha, perfeita. Vamos dizer assim, totalmente polida. E aí, então, a luz, quando a gente tem essas imperfeições na superfície, a luz vai batendo ali e vai se espalhando. Então, cada raio de luz vai para um lado. Então, a gente não tem um padrão muito certo ali de reflexão, porque a superfície é totalmente imperfeita. Então, os raios de luz vão batendo e vão se espalhando, igual a gente está vendo aqui na reflexão difusa, tá vendo? Os raios estão chegando retinhos aqui, mas eles estão batendo e eles estão se meio que bagunçando todos, se espalhando. Essa é a reflexão difusa, quando a gente tem essa característica da superfície. Mas também a gente pode ter uma superfície que é totalmente lisinha ali, que ela é perfeita, né?
E aí, se ela não tem essas imperfeições, o raio de luz ele vai chegar e vai refletir bonitinho. Então eles vão seguir esse padrão, é, eles vão ser todos refletidos ali na mesma organização, vamos dizer assim. Então aqui, olha só, a gente está vendo vários raios que estão chegando paralelos, né? E eles estão sendo refletidos também paralelos, beleza? Nesse caso, não, eles estão se bagunçando. Então, essa é a reflexão regular. Então, a reflexão difusa, os raios todos se bagunçam, e na reflexão regular eles se mantêm na mesma organização. Tudo bem? Essa é a diferença. E no caso do espelho, né? No caso do espelho é quando a gente tem uma reflexão regular. E essa reflexão regular a gente também pode chamar ela de especular, beleza? Então, é quando a gente tem uma superfície ali lisa, que vai fazer essa reflexão regular, então os raios de luz vão continuar totalmente organizados depois que eles batem ali e vai refletir totalmente esses raios, beleza? Então essa é a ideia do espelho. E aí a gente entra, né, dentro do espelho, a gente entra no outro conceito importante lá da reflexão, que é o ângulo de reflexão. Porque olha só, a gente já conversou, né, que o raio ele vai vir, aqui a gente está pensando no espelho, então o raio vai vir quando a gente tem a reflexão, ele bate e volta, beleza. E aqui a gente tem um espelho. Nessa situação, a gente consegue prever, consegue entender em qual direção ele vai ser refletido. Se a gente tem um espelho, por exemplo. E como que a gente faz para prever em qual direção ele vai ser refletido? A gente vai usar os ângulos. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. E para a gente calcular esses ângulos, a gente vai usar a ajuda de um outro traço, sim, que a gente sempre vai fazer, que é o traço normal. E o traço normal, é importante a gente pensar que ele sempre vai formar um ângulo de 90 graus com o plano, beleza? Então, por exemplo, aqui olha só. A gente tem esse exemplo aqui. A gente tem a normal, né? E a normal aqui, ela vai formar sempre 90 graus com a superfície de reflexão, com o espelho. Então, a normal está formando 90 graus. Então, a normal é uma reta que a gente vai traçar para ajudar a gente a entender a reflexão e que vai formar 90 graus com a superfície de reflexão. Então, por exemplo, se o espelho tivesse assim, a normal, vou desenhar ela de vermelho aqui, a normal seria mais ou menos assim, tá? Lógico que eu estou com alguns erros aqui, porque eu não estou usando uma régua, porque vai formar 90 graus. Então é isso, a normal forma 90 graus com a superfície de reflexão. Beleza. Então aqui a gente tem a normal que já está desenhada aqui para a gente. A gente tem o raio incidente e o raio refletido. E qual que é a correlação entre esses raios? O raio incidente, ele é igual ao raio, ó, o ângulo, né? Perdão, o raio incidente, tá vendo aqui que ele forma um ângulo com a normal? Esse ângulo tá sendo chamado aqui de I, né? Então, o raio incidente forma um ângulo I com a normal. E o raio refletido forma um ângulo R com a normal. Esse ângulo I formado entre o raio incidente e a normal, e é sempre importante lembrar que é um ângulo formado entre o raio e a normal, não entre o raio, não é entre o raio e o espelho, por exemplo, não é esse, tá? É entre o raio e a normal, é igual o ângulo formado entre o raio refletido e a normal, que no caso é o R aqui, beleza, pessoal? Então esses ângulos eles são iguais. Isso é importante, a gente trabalha muito com essa ideia nos espelhos. Ah, e um outro detalhe importante que eu quase esqueci de falar, que a RI, o raio incidente, o raio refletido e a normal, eles estão sempre no mesmo plano, beleza? Eles são sempre coplanantes, eles estão sempre no mesmo plano. E aqui a gente tem, né, a ilustração de um espelho plano, raio incidente, raio refletido, superfície refletora. E aqui, pessoal, a gente tem só mais 5 minutos, né? Eu vou tentar só passar um pouco rapidinho aqui, e se vocês quiserem, eu falo de novo na outra aula. Aqui, como que a gente vai trabalhar com essa ideia do espelho plano usando o conceito, a gente vai usar dois conceitos principais aqui. O primeiro é esse do ângulo de incidência e de reflexão, e o segundo, vocês lembram daquela ideia de que a luz ela carrega informações
pra gente, né? Informação das coisas que a gente está vendo. Então, a luz, ela vai chegar trazendo informação para o nosso olho e a gente vai acreditar nela, beleza? Então, o nosso olho acredita na informação que a luz traz para a gente. Então, a gente pode pensar ali no espelho como se fosse uma espécie de ilusão, entre aspas, vamos dizer assim. Não sei se a palavra é exatamente essa, mas olha só, vamos pensar aqui nesse caso aqui da esquerda. Nesse caso da esquerda aqui, a gente tem o P, o objeto P aqui, né? E o objeto P é só um ponto, tá? A gente está um ponto aqui. E aí, esse ponto, né? Ele está funcionando aqui como uma fonte secundária de luz. Então, tem luz chegando nele e está refletindo. E esses raios de luz que estão saindo dele são esses raios de luz azuis aqui embaixo, beleza? Não sei se vocês estão vendo. Estão saindo daqui. Aí, eles vão chegar aqui e eles vão refletir, vão bater no espelho, né? Vão sofrer a reflexão e vão continuar para cá com o mesmo ângulo. Então, esse primeiro aqui bateu aqui, pá. E aqui a gente consegue até observar legal uma coisa que, olha só, para vocês verem como que essa ideia mesmo do ângulo ser sempre o mesmo. Queria a gente falar disso. Aqui, por exemplo, né? Eu vou só traçar uma normal aqui. Se a gente tivesse aí, normal, normal, normal. Então, olha só. O P aqui, esse ângulo aqui de baixo, ele está formando um ângulo com a normal igual a esse. O outro está formando o ângulo, o desse lado, né? Esse lado aqui forma o ângulo igual ao outro lado. E assim por diante. Então, sempre vamos observar isso aqui. Além disso, qual que é o outro detalhe? Vou colocar aqui por cima mesmo. Esses sais eles estão batendo e eles estão continuando aqui. Então é a continuação desses sais. Só que agora vamos juntar as duas ideias. Eles estavam carregando a informação da imagem do pontinho. Eles foram refletidos. Oi. Eu entendi o ângulo que você falou ali. Ah, tá. Deixa eu voltar. É porque tá meio ruim de desenhar. Perdão, mas vou voltar. É porque aqui, olha só. Vocês lembram lá que eu falei da normal? Então, por exemplo, né? Aqui, se eu fosse desenhar normal, o que eu estava dizendo é isso. Se eu fosse desenhar normal, ela seria desenhada aqui. Você concorda comigo, Sabrina? E aí, beleza. Eu desenhei a normal aqui. E aí a gente tem esse ângulo aqui, por exemplo, né, o que está saindo de baixo, ele vai bater no espelho e ele vai ser refletido para cá. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E sempre na mesma ideia. Então, por isso que eles vão manter esse padrão de reflexão. Então, por exemplo, né, esse pontinho, esse traço que está aqui, ele é refletido aqui. Esse que está aqui, ele é refletido aqui. Esse que está aqui, ele é refletido aqui. Então, eles vão manter essa mesma organização, vamos dizer assim. Eles não vão se bagunçar e eles vão... tipo, eles não vão desconfigurar a imagem. Porque, por exemplo, se eu tivesse esse ponto, essa linha que está saindo aqui de baixo, ela fosse aqui para cima, a que está saindo do meio fosse para o meio ainda, e a que tivesse saindo de cima fosse para baixo, é como se a gente tivesse essa imagem se bagunçasse toda e a gente não ia conseguir ver ela do jeitinho que ela é. Então a ideia dos ângulos foi mais ou menos isso, mostrar que os ângulos eles estão se conservando e a imagem vai se manter, organizada até chegar nos nossos olhos. E aí o segundo ponto, eu vou só passar só um tiquinho, pessoal, desculpa, só para não parar. E o segundo ponto é esse, que a luz está saindo do ponto P, carregando essas informações. Ela vai bater ali no espelho, ela vai continuar carregando essas informações e vai ser refletido. Então, essas informações chegaram, foram refletidas e elas estão continuando o caminho delas. E aí nessa parte aqui de cima, olha só, nada mais é do que essas informações que estão vindo aqui do pontinho P, seguindo o mesmo caminho, ó, continuando seu caminho. Então, o pontinho P, as informações vieram aqui, bateram e continuaram seguindo o caminho dele. Beleza. E aí, então, se eu estou com o olho aqui nessa reta, olha só, porque lembrando que os raios de luz são retos, né? Então, eles estão vindo aqui nessa direção, carregando a informação do pontinho P, porque refletiu.
Então, se eu estou com o olho aqui, esses raios, carregando a informação do pontinho P, vão chegar no meu olho, beleza? Chegaram no meu olho. Se chegou a informação do pontinho P no meu olho, se chegou a informação do pontinho P no meu olho, eu vou ver o pontinho P. Concorda? Só que tem um outro detalhe. Eu não falei para vocês que os raios de luz eles são sempre retos? O meu olho ele vai acreditar nisso também. Ele pensa dessa forma. Então, ele vai entender que esses raios eles estão vindo retos desde sempre. Então, o que eu vou fazer para entender onde que o meu olho vai enxergar essa imagem? Eu vou continuar essas retas até elas se tocarem. E aí eu vou entender da onde está. E aí meu olho vai ver a imagem vindo daí. Então, por exemplo, né, essas retas estão chegando aqui. Como meu olho imagina que elas são retas, vai ver elas fazendo esse trajeto aqui, ó, vindo, continuando, essa aqui continuando aqui, continuando aqui. Então, meu olho vai entender que, na verdade, o pontinho P que está vindo daqui e sendo refletido, ele está vindo daqui. Beleza? Então, a ideia é essa. Então, assim vai funcionar o espelho. Beleza? A imagem, nesse caso aqui, vai se formar virtualmente. Aqui atrás. Então, a ideia do espelho é basicamente essa. Beleza? Ficou claro, mais ou menos, como que funciona? Ou ficou confuso? Isso, os valores à distância é a mesma, Sabrina. Vou comentar isso então de uma vez, vou aproveitar. E aqui a gente consegue observar uma relação importante também. A distância do pontinho P até o espelho é a distância da imagem P até o espelho, beleza? Então, a gente D aqui é igual a D', tudo bem? Isso também a gente depois a gente usa em vários exercícios também. E agora tem uma pergunta, né? As lentes antirreflexo do óculos têm essa ideia de desviar os raios de luz, né? Eu não sei, viu, Valkyria? Eu acho que tem relação com o material que ele é feito, né? Não sei se tem uma laminação na parte de fora, mas é porque o que acontece, né? No óculos, a gente vai enxergar a imagem. Então, a gente precisa da refração, concorda comigo? Né? A lente está na frente do nosso olho aqui, o raio de luz tem que passar pela lente e tem que chegar até os nossos olhos. Então, a gente precisa da refração. Ela é mantida. Só que a gente tem também o reflexo, né? Que acaba, tipo, aquela luz ali que acaba sendo refletida e acaba atrapalhando a gente a enxergar, que não era para estar ali. Só que eu não sei se a gente fizer, por exemplo, uma superfície irregular na lente, se a gente vai ter uma refração do jeito que a gente quer. Eu acho que não. Assim, pensando agora assim por alto, eu não imagino que seja isso. Que a ideia da lente seja essa, de ser uma superfície irregular, né? Sofrer uma reflexão irregular. Não sei se foi essa a pergunta. Eu não acho que seja isso. Não acho que eles fazem uma reflexão irregular, justamente porque eu acho que isso ia afetar a propriedade dele durante a refração, se fosse uma alteração na formação mesmo da superfície, beleza? Agora, por exemplo, eu consigo pensar, talvez, se você tiver a capacidade ali de absorver toda a luz que não for refratada, né? Você vai emitir a reflexão. Então, para prevenir dos raios UV, você tem o filtro de raios UV, né? Que aí no caso, por exemplo, esse filtro ele não vai deixar a luz passar. Tipo, porque o raio UV, né, é luz do mesmo jeito, só que tem uma frequência maior do que a luz visível. Então, você consegue ter filtros, você consegue filtrar as frequências de luz que vão passar. Então, por exemplo, lá no óculos, lá, quando você for construir ele, você consegue colocar nele características específicas que vão deixar a luz visível passar,
mas que não vão deixar os raios UV passarem. Então, por exemplo, né, ele pode absorver os raios UV ou ele pode até refletir os raios UV. Só que se ele o raio UV, né, no meu entendimento, se ele for refletido, ele não vai interferir porque ele não é um raio visível, uma radiação visível. Então não tem muito problema se o raio UV for refletido, por exemplo. Agora, se a radiação visível for refletida, aí você tem os reflexos, aí pode prejudicar a sua visão. Então, por exemplo, eu imagino que talvez uma ideia que possa ser, eu nunca pesquisei, posso pesquisar, uma ideia que possa ser seria os raios do espectro de luz visível, eles estão vindo ali. Eles vão sofrer refração. Aqueles que não sofrerem refração, se eles todos forem absorvidos, você não vai ter reflexão. Você concorda comigo? Porque está vindo ali 100% dos raios. Você tem três opções. Então eles vão se dividir nessas três opções. Ou vai um pouquinho para cada uma, ou vai tudo para uma, enfim, né? Eles vão se dividir. Então, por exemplo, se você tem uma parte indo para refração e outra parte sendo absorvida, não, e isso aí deu 100%, então nenhuma parte é refletida. Então eu acho que pode ser essa ideia, assim. Eu acho que é mais provável que seja isso do que seja uma irregularidade específica na superfície. Mas eu vou pesquisar. Beleza? Mas também, e se parar para pensar, o óculos ele não é um espelho perfeito, né? Então, não acho que ele vai ter essa característica de reflexão igual a do espelho também. Mas, então não acho que ele vai ter não imagino que ele tenha a superfície totalmente lisa, mas eu acho que não tem uma diferença na característica física mesmo ali entre as superfícies dos óculos. Pessoal, eu passei até um pouquinho do horário, né? Desculpa. Obrigado aí por vocês terem assistido a aula. Na próxima aula eu vou continuar com o espelho plano, tentar ir até o final, né? E seria muito bom, vou tentar gravar, marcar uma aula lá com o pessoal do pedagógico para algum sábado e a gente tenta ver. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário, pode mandar no WhatsApp, enfim, pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação. Até a próxima. Até mais.